Fala galera do YouTube, Geis Andrade na área e hoje vou falar para vocês sobre conversor de torque. Tem muitos mitos, muita coisa aí sobre conversor de torque e realmente é uma peça difícil de entender. Porque nós temos uma peça lacrada, então quando você vai fazer a manutenção do câmbio, chega lá, tem que fazer a retífica do conversor de torque. Beleza, mas ele vai estar assim, ó, lacrado. Não tem como a gente saber o que vai dentro. Já aqui do lado a gente tem uma vista explodida do conversor de torque. Então fica um pouco mais fácil de entender o funcionamento dele. A gente vai desmistificar algumas coisas aí deste carinha aqui. Fechou? Vamos lá? Conversor de torque, como o nome dele já diz, ele converte o torque do motor. Então ele faz uma conversão do torque do motor para a entrada da transmissão. Como é que ele faz essa conversão? O nome conversor de torque é porque ele converte o torque hidráulico em mecânico. Né? Então ele começa mecânico, só que a parte hidráulica é que faz a conversão para mecânico novamente. Então ele não pode ser direto. Se ele for um acoplamento direto, então tu tem o eixo de entrada sempre girando com rotações altas. No caso, a gente usa o conversor como se ele fosse um substituto da embreagem de partida ou da embreagem. Lá no carro convencional existia uma embreagem com um disco, né? Então essa embreagem de disco ela fazia essa função, ou ela faz essa função de arrancar o carro convertendo o torque mecanicamente naquele caso. Então ele é só uma passagem de torque, ele não converte, só é uma passagem de torque. Aqui por que tem o nome de conversor? Ele converte. Ele entra mecânico, torna hidráulico e vira mecânico novamente. Então essa conversão é feita através de alguns componentes aqui que a gente vai explicar passo a passo, tá? Vamos lá. Primeiro, onde que fica esse conversor de torque? Ele fica entre o motor e a caixa de câmbio. Então, entre o motor e a caixa de câmbio, ali no meio está o conversor de torque. Essa parte, que aqui é a parte superior, aqui, ó, fica ligado ao motor, tá? Então essa parte aqui, que é a parte de trás do conversor, que a gente chama, ela fica ligada ao motor, através de uma flex plate, um prato flexível, que alguns chamam de volante, de motor, tudo. Então, a gente pode observar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, então a gente tem fixações, né? Pode observar nessa do lado aqui, tem fixações. Se eu colocar assim, ó, essa seria a posição onde ela estaria. Aqui o motor, né? Então aqui nessa parte superior nós temos o motor e na parte inferior o câmbio, ou seja, do lado de cá o motor, do lado de cá o câmbio. O acoplamento aqui, que é ligado nesse volante ou flex plate, depois disso, né, logo em sequência, vem a entrada do virabrequim, a parte traseira do virabrequim. Então o motor está girando, transfere essa rotação para a flex plate, que por sua vez transfere para a carcaça do conversor de torque. E ele é acoplado neste modelo aqui através desses 3 parafusos. Existem outros modelos? Existem. Eles podem ter 6 parafusos, 4 parafusos, pode ser porcas. Nesse caso é porca, né? Tem 3 prisioneiros e são porcas lá. Mas tem alguns que as porcas fixas ficam no conversor. E daí você tem um parafuso para fixar. Não importa a fixação dele. Todos eles vão ter o mesmo processo de montagem. Flex plate, conversor de torque e daí vem a caixa de câmbio. Então, este tipo é o convencional. Modelo convencional e assim. Beleza, mas essa é a única função dele? Não, não é a única função. Ele também tem aqui no bocal, ó, a gente pode notar aqui no bocal, aqui, ó, ele tem um chanfre aqui, tá vendo? Dá para ver bem certinho aqui, ó. Ele vem aqui redondo, né? Os dois lados aqui, ó. E aqui ele tem um chanfre, ó, tá vendo? Esse chanfre aqui, ele fica acoplado na bomba de óleo, que a gente vai fazer depois a verificação aqui embaixo, aqui, ó, tá aqui embaixo a bomba de óleo. Vamos fazer a verificação item a item. Saber a sequência de montagem e a funcionalidade de cada item. Então, cada item desse tem uma funcionalidade no sistema. Fechou?
Então, se a bomba de óleo vai acoplada aqui, ó, e a carcaça está ligada mecanicamente ao motor, eu já posso presumir que, ao ligar o veículo, eu tenho essa peça aqui girando na rotação do veículo, na rotação RPM do veículo, que você pode acompanhar geralmente no painel. E eu tenho então, se a bomba está ligada aqui mecanicamente, a bomba de óleo já fazendo pressão de óleo dentro do sistema. Opa! Então, primeira coisa já que a gente começa a entender do conversor de torque e do câmbio automático é que, ao ligar o veículo, eu já gero pressão no sistema através do conversor de torque, que está girando a engrenagem da bomba. Então, a engrenagem da bomba está girando aqui junto com o conversor de torque, fazendo com que o sistema já gere pressão. Essa pressão de óleo, então ela vai ter uma sucção, né, pelo cárter. O filtro lá, que é o pescador, no caso do câmbio automático, o filtro já é o pescador. Ele faz uma sucção, traz para dentro da bomba e distribui para o corpo de válvulas e para a entrada do conversor de torque. Então, a gente já pode presumir que quando o conversor de torque é acionado, quando nós damos a partida no veículo, a bomba começa a gerar pressão para jogar óleo dentro do conversor. Tá? Então, isso acontece tudo ao mesmo tempo. A bomba pressuriza tanto o sistema hidráulico através do corpo de válvulas, como também pressuriza o sistema, alimentando o sistema do conversor de torque, para que nós tenhamos essa funcionalidade aqui dentro, aqui, ó, essas palhetas aqui. Ó. É isso que nós vamos entender. Para que elas servem e como elas funcionam. Para que serve e como funciona. Vamos analisar. Antigamente nós tínhamos conversores de torque convencionais de modo simples. Ou seja, o que isso quer dizer? Tínhamos apenas a conversão de torque convencional, que é feito através dessas palhetas. Tá? Hoje nós temos já o sistema do lock-up, que a gente chama, ou embreagem do conversor de torque. Tá? Em algumas nomenclaturas vai estar TCC. O que isso quer dizer? Que nós temos, além dessa conversão de torque hidráulica, que é feito através das palhetas, também temos um acoplamento mecânico, feito através de uma embreagem acoplada ao fundo do conversor de torque. Essa embreagem, geralmente, ela é de composite, igual às embreagens multidisco de dentro da transmissão. Algumas são de fibra de carbono, mas o funcionamento delas é igual, não muda, tá? Então vamos lá. Começou agora a fazer um pouco de sentido o conversor de torque. Claro que sim. Por quê? Porque agora nós começamos a entender a parte interna do conversor. Vamos tirando os componentes aqui agora, um por um, e a gente vai explicando um por um, tá? Então eu vou tirar aí, vamos lá. Aqui, acoplamento mecânico da tampa. Essa tampa aqui, que é a parte traseira, né? Essa tampinha que a gente vai tirar primeiro aqui é a parte traseira do conversor. Então aqui nós temos o acoplamento mecânico da flex plate. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, ao fundo aqui, ó, a pista de deslizamento. Aqui ela está em preto, né? Porque a carcaça está pintada. Mas essa pista onde eu estou passando o dedo aqui, ó, é onde aciona a fita do lock-up, que a gente chama, ou a embreagem do conversor de torque, que é essa carinha aqui, ó, acoplado nessa peça azul, tá? Essa peça aqui, ela é rebitada aqui, ó. Então ela fica sempre no fundo do conversor. Quem que tira ela do fundo do conversor? O fluido. Então quando a gente liga o carro, entrou fluido no conversor de torque, o fluido vem através do eixo, entra aqui, ó, nesse furo do meio aqui, ó. Pode ver aqui no detalhe o furo aqui no meio. Então este furo aqui, ó, tá? Ele vai entrar o fluido e o fluido vai sair aqui na lateral, que existem mais uns furinhos ali, ó, tá vendo? Dá para ver bem no detalhe aqui, ó. Aqui do lado aqui, ó, tem um furinho. Então esse furinho aqui, ó, vai jogar o fluido e o próprio fluido vai manter
Essa cinta aqui, que a gente chama de fita de lock-up, mas na verdade é um disco de composite, né? Então é uma embreagem. Então essa aqui, ó, ela vai ser acoplada mecanicamente ao fundo através desses rebites aqui que ficam presos nessas palhetas. Então ela sempre está puxando para o fundo. A gente pode dizer que ela é normalmente aplicada, ou seja, ela sempre está encostando lá no fundo, tá? Quando entra o fluido, ela vai desaplicar. Então o fluido vai fazer com que ela fique deslizando aqui, tá? E agora nós temos alguns pontos importantes, que são: eu tenho uma vedação na ponta do eixo. Vou tirar a vedação aqui para a gente avaliar um pouquinho melhor. Então eu tenho, ó, uma vedação na ponta do eixo. Essa vedação que vai aqui no eixo, ela serve para manter a pressão de fluido aqui no fundo. Então ela mantém a pressão para que, quando eu tenho pressão, eu tenho essa fita de lock-up, que a gente chama, deslizando através do fluido. Então eu consigo controlar o fluxo através, neste caso aqui, nós estamos falando de um conversor de torque de uma transmissão AL4, tá? O funcionamento de todos eles basicamente é o mesmo, muda a estratégia. Alguns são normalmente aplicados, outros normalmente desaplicados. Então vai mudar um pouquinho a estratégia, mas os componentes todos eles têm. Então neste caso aqui, ela é normalmente aplicada, então ela fica sempre encostada no fundo. Quando entra o fluido, ela afasta do fundo. Lá no corpo de válvulas, eu tenho uma válvula de controle do TCC, que é a aplicação dessa embreagem aqui. O que essa válvula faz? Controla o fluxo de óleo para que aplique no fundo do conversor. Então vai aplicar isso aqui. Quando eu aplico isso aqui no fundo, quando eu aplico a embreagem do TCC no fundo, eu tenho o quê? Uma ligação mecânica. Tem uma ligação mecânica. Porque vamos pensar. Então eu tenho isso aqui, ó, acoplado no fundo. O que aconteceu? Ele vai girar tudo junto. Esse cara aqui, ó, aqui está a embreagem em azul. Em amarelo, nós temos a turbina. O que é a turbina? É a turbina de impulsionamento do eixo de entrada. Então, o eixo de entrada ele vai ser impulsionado por essa peça. Aqui nós temos um entalhado, que nesse caso aqui está liso, porque é nosso eixo de demonstração. Mas aqui eu tenho um entalhado que vai fazer o quê? Uma ligação aqui, ó. Aqui eu tenho um eixo entalhado, ó. Esse eixo entalhado vai ligado na ponta desse eixo aqui. Ou seja, quando eu tenho a turbina girando, então a turbina está girando, eu tenho o meu eixo de entrada girando também. Através do impulsionamento da turbina, eu tenho o eixo de entrada girando. Então é a turbina quem faz o eixo de entrada girar. Como que ela faz isso? Pode ser mecanicamente, quando a embreagem do lock-up encosta lá no fundo. Então a embreagem veio, encostou no fundo, acoplou. O que vai acontecer? O eixo vai girar. Quando isso acontece? Vai depender da estratégia que o carro está usando no momento. Então o carro pode usar uma estratégia de auxiliar na arrancada, já auxiliar o conversor de torque para que ele não perca tanta potência. Porque a conversão hidráulica para mecânica perde-se muita potência. Então, eu posso usar o lock-up, dependendo da estratégia, o carro pode utilizar para auxiliar no impulsionamento desde a primeira marcha, dependendo do carro. Mas também, geralmente, é utilizado acima da segunda marcha. Existem alguns carros que saem de primeira no lock-up, mas a maioria deles é acima da segunda marcha. Eu posso ter dois sistemas, on-off, então ou está ligado o lock-up ou está desligado, ou eu posso ter o sistema PWM, com controle de válvula PWM.
eu posso ter 20% acionado, 10%, 15%, 90%, 70%, enfim, conforme a demanda necessária que o veículo está precisando naquele momento. Vai depender da estratégia que o carro vai precisar, ou da estratégia que ele está utilizando, ou seja, a programação, o software do carro, tá? Nós temos aqui a função do lock-up, ela é o quê? Proporcionar uma economia de combustível, porque eu não tenho mais a perca, né, de torque por causa do hidráulico. Vocês já vão entender como que é essa perca, tá? Já vão entender por que eu tenho essa perca. Então eu posso ter, eu tenho isso até para quê? Para economizar combustível, porque eu não tenho mais a perca, certo? Então eu tenho uma estratégia de economia de combustível. Logo, se eu tenho economia de combustível, eu tenho emissão de poluentes mais baixa, então eu estou emitindo menos poluentes à natureza, que já são 2 pontos muito positivos. E além disso também, eu tenho uma estratégia para refrigeração do câmbio. Exatamente. Quando o lock-up está aplicado, eu não tenho essa movimentação bruta de fluido batendo aqui, ó, para fazer esse eixo girar. Ou seja, essa movimentação ela gera muito calor. E o que eu ganhei com isso? Botei um lock-up, eu faço uma ligação mecânica, não tem essa movimentação, automaticamente eu tenho um ganho, né, na temperatura, eu tenho menos temperatura de fluido. Também consigo ganhar em peso daí, porque eu diminuí. Se a gente for ver os conversores de torques mais antigos, é zero desse tamanho assim, ó, muito grande. Esses daqui eles são menores, cada vez mais estreitos, cada vez mais... Eles são cada vez menores, mais resumidos. Por quê? Cada vez mais o lock-up tem entrado mais, atuando mais, e isso faz com que nós consigamos um desempenho melhor do conversor de torque, certo? Mas como que funciona a parte hidráulica? A conversão hidráulica, como é que ela funciona? Aí nós temos essas duas peças ainda. Aqui nós vamos ter estator, tá? O estator, ele tem aqui uma catraca ou roda livre, dependendo de como você conhece. Se não conhece, pode ter esses dois nomes. Tem o rolamentos, backlight, mais uma série de componentes aí, né? Tem um rolamento aqui, tem um anel de encosto aqui, tem um rolamento que vai antes também. E eu tenho aqui o impulsor. Quem que é o impulsor? O nome dele já diz, ele impulsiona. O que ele impulsiona? Impulsiona o fluido. Então ele vai impulsionar o fluido e também a bomba de óleo. Porque lembram que o bocal é quem toca a bomba de óleo. Ó, a bomba de óleo está aqui, ó. O bocal vai fazer ela funcionar. Então ele vai impulsionar a bomba e impulsionar o fluido que vai entrar, e através dessas palhetas aqui a gente consegue ter a saída do fluido. Então ele vai sair por aqui, certo? O fluido entra, sai por aqui. Ao sair aqui, ele vai entrar aqui. Tá? Ele vai entrar aqui, vai bater aqui nessa paleta, ó. Então ele bate aqui na lateral, fazendo com que a turbina gire. Então, quando ele bate aqui, ele faz isso, ele vai bater para a turbina girar. E ele vai sair aqui de volta, ele vai bater e voltar para dentro da paleta. Aí entra o estator. O estator faz com que ele retorne, ó. Ele entra e sai por aqui. Tá vendo que uma paleta está para cá, outra está para cá? Então ele bate aqui e retorna para o impulsor novamente. Ele vai retornar para o impulsor fazendo esse ciclo novamente. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o conversor. O impulsor está aqui, ó, na carcaça. Então a gente vai ter aqui, ó, o impulsor está aqui.
ele vai sair o fluido por aqui, ó, saiu por aqui, bateu aqui, ó. Ó, bateu aqui na lateral, né? Então, bateu aqui, jogou para o lado. Jogou para o lado, lá na parte de baixo, ó. Vou botar aqui, tu vai acompanhando aqui, ó. Então, ele bateu aqui. Saiu, lá na parte de baixo, ele está saindo aqui já, ó. Quando ele sai, ele bate aqui de novo, ó. Então, isso aqui vai girar assim, ó. Um para cada lado. Porque daí ele bate aqui e joga para cá. Daqui ele volta para cá. Então, ele vai fazendo esse ciclo, entrando e saindo, para que a turbina, quanto mais você acelera, através do efeito centrífuga, né, que vai jogar ele para fora. Então, tu acelerou. O que acontece? Aumentei a rotação. Quando eu aumento a rotação, o que vai acontecer? Vai jogar cada vez mais para fora. Jogou para fora, bate na turbina, a turbina gira, volta para cá e vai fazendo esse ciclo. Isso faz com que o veículo se movimente através da força hidráulica, convertendo para mecânica. Então, ele vai girar o eixo de entrada. Aqui embaixo vão ter embreagens, cintas, freios, planetárias, tem todo o funcionamento do câmbio. Aqui é só para a gente mostrar a entrada de torque. Entra o torque por aqui, acopla a embreagem e transmite até sair lá na roda o torque. Tá? Então, dessa forma, o conversor converte o torque hidráulico em mecânico, converte o torque do motor até sair lá na roda. Aqui, ó, nós temos a bomba de óleo. Então, aqui está a bomba de óleo. Ela fica fixa. Então, aqui ela está fixa. Aqui está girando, que é o eixo de entrada. Tá? Eixo de entrada. Aqui a gente tem o nosso impulsor. Ó, então, o impulsor, quando ele gira, ó, ele já está girando a bomba. Girou aqui, girou a bomba. Tá? A bomba está fixa aqui na carcaça. Aqui embaixo vem o filtro que vai fazer a sucção do fluido. Girou, já vai fazer com que o fluido saia e comece a fazer esse movimento. Agora fala sinceramente para mim. Tem como montar uma transmissão sem abrir isso aqui? Tá lá, cheio de sujeira, óleo velho, resto de composite, tudo isso está aqui dentro. E daí, como é que tu vai fazer a limpeza disso aqui? O pessoal fala muito, não, a gente joga o fluido aqui, ó, mexe um pouquinho e tira o fluido. Como é que tu vai fazer a remoção da sujeira dessas palhetas, de tudo isso aqui? Como é que tu vai limpar esse rolamento? Como é que tu vai ver se a vedação daqui, ó, aqui tem uma vedação aqui no fundo, ó. Aqui no fundo tem uma vedação, ó. Tá vendo ali, ó? É uma vedação. Deixa eu chegar mais perto aqui para te ver. Então aqui é uma vedação, ó. Essa vedação, ela tem que estar 100%. Senão tu não consegue ter um fluxo entre a embreagem do lock-up e o fundo do conversor. Aí vai acontecer o quê? Se o conversor ficar levemente deslizando, o que acontece? Vai começar a aquecer. Então, o conversor que era para resfriar, ajudar no resfriamento, começa a aquecer a transmissão por causa de defeito do conversor. Então, olha só, nós já conseguimos achar um defeito gerado pelo conversor quando ele não está em bom funcionamento. Quando ele não está em bom funcionamento. Dá aquecimento na transmissão. Por que acontece isso? Essa embreagem aqui fica patinando no fundo do conversor, tá? Essa aqui, ó, é a maior vilã de todas. O estator. Dentro do estator, nós temos uma catraca, ou roda livre. Ela fica aqui dentro, aqui, ó. Então, essa roda livre, ela faz o fluido retornar, né, entre o impulsor e a turbina. Então, ele fica retornando entre o impulsor e a turbina. É ela que faz essa função. Só que, aqui é um bom exemplo que nós temos.
porque ela está com problema. Ó. Então vamos lá. Eu vou montar ela aqui, ó. Vamos montar ela aqui. Aqui, ó, nós temos a roda livre, tá? Essa roda livre, ela tem essa... Ela é uma catraca unilateral, que a gente chama. Ou seja, ela só gira para um lado. Ó, essa aqui é o carinha. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ela gira somente para um lado. Tá? E ela vai aqui, ó. Então, quando o fluido está fazendo aquele fluxo, o que ela está fazendo aqui? Ela está forçando o estator a girar sempre para o mesmo lado. Quando tu acelera, soltou o acelerador, a tendência é ela querer voltar. Então, essa catraca faz com que ela só gire para um lado, sempre para um lado. Tá? O conversor sempre está girando, mas quando tu reduz aquele fluxo, a tendência é ele tentar voltar. De tanto ela fazer essa função, o que acontece? A catraca aqui ó, vai fazendo essa, ela sempre vai travando, e aqui ó, nós temos ó, uma trava, tá? Tem uma trava multidentada aqui, ó. Aqui em volta existem estrias para travar essa peça aqui, que é a catraca, na carcaça do estator. Então, como que ela funciona? Ela trava aqui, não deixa passar. De tanto fazer essa função, olha o que aconteceu aqui, ó. Ela está girando, ó. Ela gastou a trava. Gastou a trava. De tanto fazer essa função. Então, as estrias gastaram em volta do alumínio. Então, comeu o alumínio, gastou o alumínio, acabou fazendo com que perdesse totalmente essa peça. Então aqui ó, não tem mais conserto, né? A gente precisa substituir o conversor de torque. Qual é o sintoma que isso aqui dá no carro? O carro, quando você coloca a marcha, ele vai tentar arrancar muito rápido por causa do fluxo e o carro já morre. Se ele tem defeito tanto na catraca, aqui nessa peça aqui, ou nessa aqui, ó, ele vai morrer quando tu bota a marcha já. Faz um teste lá, ele já vai dar problema. Quando nós temos defeito no lock-up, nós temos patinações, oscilações de RPM, quando ele tem o acionamento do lock-up. Também temos aquecimento no câmbio por causa disso. E agora vem uma boa notícia. A gente consegue diagnosticar estes defeitos através de um scanner. Exatamente. Gera código de falha? Nem sempre. Como que a gente consegue diagnosticar através do scanner? Através dos parâmetros. Então, a rotação RPM do motor, a diferença de RPM do motor para a rotação do eixo de entrada, ela tem que ser de 3 a 5% num conversor de torque que esteja 100%. Até 15% o carro ainda anda, bem ruim, mas ainda anda, tal. Tem gente que nem percebe o problema, né? O problema aí até 15%. Acima de 15% o carro começa a ficar muito ruim para andar, sem potência, consumir muito combustível e assim outros defeitos ele acaba fazendo isso. Por quê? Porque eu vou perdendo a eficiência. Lembra que eu tenho uma conversão hidráulica para mecânica? Então essa conversão ela acaba tendo dificuldades. Então eu tenho que ter muito RPM para que o impulsor consiga impulsionar o fluido e girar a turbina. Então essas peças aqui elas não conseguem fazer mais essa função de retornar e impulsionar, tá? Basicamente esses são os defeitos crônicos do conversor de torque e esse é o funcionamento dele. Existem outros modelos? É claro que existem. Existem outros tipos de funcionamento? É claro que existe. No próprio L4 existe um modelo atualizado, que é o AT8, que muda um pouquinho o funcionamento aqui de dentro e tal. Mas, num grande panorama, todas elas funcionam mais ou menos
neste padrão. O que não muda é que a conversão é feita através de impulsionamento da turbina, do estator, melhor dizendo, do impulsionador, impulsiona a turbina e retorna pelo estator. Isso não muda. Então o impulsor joga para a turbina, retorna pelo estator e isso não muda, tá? Esse fluxo contínuo nunca vai mudar. Porém, nós já temos alguns no mercado que são multidisco. Existe multidisco com turbina convencional e multidisco sem turbina convencional, somente com multidisco. Então, é um conversor como esse, porém aqui dentro tem uma embreagem multidisco, igual as que a gente tem dentro da transmissão, tá? Mas isso a gente deixa para uma outra hora, para gravar outro vídeo para vocês. E para você que deseja saber mais sobre transmissões automáticas ou sobre algum modelo de câmbio específico, por exemplo, o câmbio AL4, AT8, DP0, que são os câmbios da linha Peugeot e Citroën, nos siga nas redes sociais, porque a gente tem material exclusivo técnico para cada tipo de transmissão. Espero lá!